Olha, eu vou te falar a verdade, né? Eu não acreditava que seria desse jeito que o Botafogo ia perder o título do Campeonato Brasileiro. Eu achava que não ia alcançar. Eu acho que nenhum dos times que estavam atrás, né, estavam jogando um futebol bom o suficiente para buscar uma desvantagem de 13 pontos. Mas o que me mais choca, né, é que eles não precisaram melhorar. Porque se a gente parar para pensar, o Palmeiras, que está sendo campeão agora, não melhorou muito em relação a quem foi no primeiro turno. Tá quase a mesma coisa, né? A gente para pensar, é um campeão que no máximo vai ter 72 pontos, né? Não é uma grande campanha, se a gente para pensar, que o máximo que você consegue no campeonato de pontos corridos de 38 rodadas é 114, então ele deixou 42 pontos pelo caminho. É muita coisa, né? Palmeiras da temporada passada foi campeão com 80 pontos, então a gente vem ali também de um Atlético Mineiro que foi campeão com 84, e assim, é um nível mais baixo para os campeões. E pensar que um dos melhores primeiros turnos da história, se não o melhor, eu não sei se chegou a esse ponto o primeiro turno do Botafogo, acho que foram 16 vitórias, 2 empates e uma derrota esse primeiro turno do Botafogo, e assim, isso se transformou numa campanha de segundo turno que tem apenas 3 vitórias, e é um time que não venceu nenhum dos últimos 10 jogos. São 5 empates e 5 derrotas nos últimos 10 jogos, e o Botafogo acho que somou 17 pontos em 18 rodadas de segundo turno. É um desastre, acho que a palavra mais adequada é isso, um desastre. O Botafogo não é só um time que deu a maior pipocada do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. O Botafogo nem sequer classificará diretamente para a Libertadores, porque assim, o Botafogo nesse momento tem 64 pontos, que é um a menos que o Grêmio, que tem 65, e 2 a menos do que Atlético Mineiro e Flamengo. Ele teria que vencer pela primeira vez desde outubro e torcer para pelo menos um desses 3 times tropeçarem, porque senão o Botafogo não vai ficar entre os 4 primeiros, vai ter que jogar a pré-Libertadores. É um desastre, como eu disse, não tem o que dizer, e vai ser a história mais marcante desse Brasileirão. Não vai ser o título do Palmeiras, convenhamos, né? Não é a campanha mais memorável de Campeonato Brasileiro. O título do Flamengo lá, eu vou ser sincero, a gente lembra mais do gol do Edenilson, que no final foi anulado, do que propriamente da campanha do Flamengo. Não tem nada de memorável, né? A gente lembra mais dos times que perderam oportunidades, o São Paulo do Diniz naquela temporada, o Atlético do Sampaoli, entende? Esses 2 times tiveram tudo para ser campeão. A mesma coisa para o Internacional. Não aproveitaram. O Flamengo aproveitou a oportunidade em um campeonato que foi nivelado mais para baixo, como esse também está sendo, e foi campeão. E nesse campeonato a gente vê isso. O Palmeiras está com quase 2 mãos na taça, porque a vantagem de saldo é muito grande. É uma hecatombe para fazer com que o Atlético Mineiro seja campeão, porque o Flamengo é improvável, sério. A distância de saldo é um absurdo para acreditar que ela pode ser revertida. Agora o Atlético, dependendo do que ele faz com o Bahia, sei lá, né, vai aplicar uma goleada histórica, faz uns 5, 6 a 0, aí eles dependeriam que o Cruzeiro vencesse de 2 ou 3 a 0 o Palmeiras, né? Mas, mesmo assim, talvez não seja possível. Então, assim, o Palmeiras está muito confortável, mas é uma campanha que tem agora 20 vitórias, 9 empates, 8 derrotas. É memorável? Não, entende? E no final é isso, a história do Botafogo, um time que chegou a liderar esse campeonato por 13 pontos de vantagem. Como eu disse, o primeiro turno foi 16 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Era um primeiro turno que beirava a perfeição, e pro elenco que o Botafogo tinha, era inacreditável o nível de desempenho que eles estavam tendo. E o segundo turno é de um time rebaixado. Acho que o paralelo que dá pra fazer com o Botafogo é os filmes de animação da Disney dos anos 90, né? Tipo, não tem os filmes lendários da Disney, Aladdin, a gente também tem a Bela e a Fera, Rei Leão, A Pequena Sereia. Todos esses filmes tiveram suas sequências lançadas diretamente para DVD. E todas são uma porcaria, entende? Não tem, ou pelo menos não chegam nem perto do nível de qualidade do original. Mas vou comparar principalmente com Aladdin. Aladdin é um filme que todo mundo ama, né? Todo mundo gosta demais do Aladdin. O Aladdin 2 é uma atrocidade, entende? É isso aí, o primeiro turno é o Aladdin original, o segundo turno é o Aladdin 2. O Aladdin 2, para quem não sabe, na história, é da redenção do papagaio maligno do Jafar. Ele é o protagonista, né? Nem o Aladdin. É nesse nível, entende? E é isso que o Botafogo faz. Olha só esse tweet aqui que eu achei interessante do Leonardo Miranda, né? O Botafogo chegou a ter 13 pontos de vantagem para o Palmeiras, 20 pontos de vantagem para o Atlético Mineiro, 15 para o Flamengo e 14 para o Grêmio. Está atrás dos 4 times. É impressionante. O segundo turno do Botafogo, se bobear, é pior que o do Coritiba, porque o Coritiba teve 5 vitórias. Se não é pior, eles têm 2 vitórias a mais. O Coritiba, que já foi rebaixado há bastante tempo, tem
2 vitórias a mais que o Botafogo nesse segundo turno. Então, todos os times estão lutando contra o rebaixamento, Santos, Bahia, Vasco, né, que são os times que atualmente ainda estão nessa disputa, todos fazem um segundo turno melhor do que o do Botafogo, né? Os 3 perderam hoje, inclusive. O Bahia ainda vai receber vídeo aqui antes da live, mas a questão é uma coisa assustadora essa pipocada e ainda fica marcada com isso, né? Vai para pré-Libertadores e vai aí jogar, né, com não sei contra quem ali nessa pré-Libertadores para buscar uma vaga na fase de grupos e não sabemos o que vai acontecer, né? O Thiago Nunes chega, mas é aquele negócio, culpar o cara por essa situação é sacanagem, né? Tipo, o cara acabou de chegar, o time já estava assim antes dele, né? Não melhorou muita coisa, mas assim, pouco tempo para treinar, pouco tempo para organizar, e não ia fazer milagre, né? Então, assim, é realmente um desastre que o Botafogo protagoniza. E para não dizer que foi só do Botafogo o vídeo, né? Porque o empate foi 0-0 contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro se salvou. O Paulo Tuori fez seu trabalho. Inclusive, o Paulo Tuori, nessas últimas rodadas, conseguiu 2 vitórias para o Cruzeiro. Então, o Cruzeiro se salva. É um time que, ao meu ver, não fez lá um futebol encantador e tudo isso, mas a defesa ajudou demais, né? Sofrendo pouquíssimos gols nesse campeonato. Não era time performando para cair, né? Não é o jeito que eu acho que, se a gente parar para pensar, o Vasco, pelo segundo turno que faz, não mereceria cair, né? Mas o primeiro turno é horrível, então por isso tem esse drama ainda. Mas, de qualquer maneira, a gente vê aí o Cruzeiro se salvando, o Paulo Tuori cumpriu sua função. Eu acredito que se mantivessem o Zé Ricardo, a chance de cair seria bem maior. Eu acho que ele deu ali um pouquinho mais de organização à equipe e, obviamente, mudou um pouco o astral e a motivação dos jogadores. Isso também já foi nítido, assim, como teve mais atitude a equipe nessas rodadas finais. Então, assumiu para salvar o time, para ser o bombeiro, e fez isso muito bem. E, enquanto isso, a gente vai ter aí muitas lembranças de um campeonato que o Botafogo teve na mão e jogou fora. É histórico isso. 13 pontos de vantagem. Nesse momento está 4 atrás e nem entre os 4 primeiros, né? Muita gente lembra até hoje do Palmeiras de 2009, que nem classificou Libertadores. Na época, só 4 classificavam. O Botafogo, ele reprisa esse feito de uma maneira ainda mais folclórica, porque nesse meio do caminho teve 3-0 que virou 4-3 para o adversário, né? Teve tanto jogo, a derrota para o Grêmio. O Botafogo fez coisas inacreditáveis que acabaram levando a essa derrota histórica no Campeonato Brasileiro. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.